Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super do canal da Liga Racionalista. Galera, vocês pediram tanto e olha só o nosso super convidado que está conosco hoje para batermos aquele super papo. Então, galera, eu gostaria de pedir para vocês, tá, que por gentileza se inscrevam aí no canal Deuses e Homens, tá? O canal que eu vou colocar na descrição aí para vocês agora, tá? No comentário fixado vai ter o site do nosso Emerson para que vocês possam adquirir os livros dele. Vamos dar uma força lá, vamos comprar os livros do cara, tá quase acabando para que ele possa reimprimir mais uma remessa aí. Isso, ô Emerson, dá uma ótima noite aí pra galera e eu gostaria que você falasse o seguinte, o que eles vão encontrar lá no seu canal e como é que você deu, meu camarada? Então fala isso daí pra gente aí, conta essa história que a gente tá todo mundo curioso. Uma saudação a todos, né? Esse é o meu refrão do meu canal, então eu vou usar aqui também, né? Se você permitir. Então, uma saudação fica à vontade. A todos vocês, a você pelo convite, estou muito honrado, né? É um prazer estar conversando aqui com você. E uma saudação também a todos que estão acompanhando essa live, né? Todos que estão aí junto conosco, nós vamos trocar uma ideia aqui, né? Bater um papo, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Beleza. O Emerson, aqui já temos até a presença aqui do nosso querido Mago do realismo aí. Obrigado aí, tá, Mago, pela participação, pelo prestígio, pelo carinho de sempre. Ô Emerson, o que o pessoal vai encontrar lá no seu canal, cara? Cara, o meu canal, eu já tenho uns 3 anos que eu tenho esse canal, e eu nem esperava que ia dar assim, tanto ibope, sabe? Porque ainda bem que eu tenho conseguido 15, eu já estou com 15 mil inscritos. Então, assim, quando eu comecei, já tem tudo isso? Cara, eu não imaginava, assim, sabe? Eu comecei a fazer uns vídeos assim, bem assim, tranquilo, uma coisa assim. Na humildade. Fui conversando com a galera, fazendo umas coisinhas, e aí foi crescendo, o pessoal foi gostando, e hoje a gente já está aí com 15 mil inscritos, né? Eu tenho também a página do Facebook, né? Que também começou do nada, hoje já está com 360 mil seguidores. Tem o Instagram, né? Que tem 10 mil seguidores, e tem o meu site, né? www.deuseomens.com.br. Então, nessas redes sociais... Que é esse site aí que tá fixado, hein, galera? Depois vocês acessam lá para dar uma ajuda aí pro nosso queridíssimo Emerson. Ô, Emerson, então as pessoas para te encontrar, tem aqui o Facebook, o Instagram, tem site, tem tudo. Então, para Emerson não falta lugar, né? Não falta rede social, né? A gente tem que usar as armas, né? Que tá tendo ultimamente, porque eu escrevi meu livro, Emerson, né? E precisava divulgar o meu livro, então eu fiquei usando. Mas antes de você escrever esse livro aí, ô Emerson, você era religioso, né? Conta pra gente, todo mundo querendo saber, tá todo mundo curioso aí, o pessoal não tá se aguentando mais. Como é que você deixou de ser religioso e passou para esse meio aqui do pessoal que não tem Deus no coração? Como é que foi isso? Conta essa história aí pra gente. Olha, cara, é uma história muito longa, então eu vou ser bem sucinto aqui, resumidamente. Eu nasci numa família de testemunhas de Jeová, que é uma das religiões assim, consideradas mais ferrenhas, né? Mais duronas, mais fechadas. E eu fui criado ali, e me batizei com 13 anos, nem sabia o que eu estava fazendo, né? Porque com 13 anos fui seguindo a galera, né? Porque meus parentes, meus amigos, meu pai, minha mãe, tudo ali, e eu fui seguindo aquilo ali. Aí batizei, depois eu comecei a fazer progresso dentro dessa religião, comecei a ter alguns cargos lá, virei ministro religioso. Só que, você já viu, né? Eu tenho um problema com religião, eu faço muita pergunta, eu sou muito questionador. E aí eu comecei isso é um problema para a religião, né? Eu acho que o maior problema da religião é quando começa as perguntas, né? Quando começa assim, o que é isso aqui? Pastor, o que é isso aqui? Negócio de escravo aqui na Bíblia, que Deus falando aqui de filho, o que é isso? Aí, quando começa essas coisas, o negócio complica, né, Emerson? Eu fui percebendo, né, que eu não tenho muito perfil para religioso, que eu pergunto demais, eu comecei a questionar muita coisa, né? E o pessoal começou a ficar meio assim, e eu falei assim, gente, mas isso não está fazendo muito sentido. E comecei a questionar, primeiramente, né, os dogmas da religião específica, né?
Você sabe que essa testemunha de Jeová tem dogmas bem específicos, como, por exemplo, questão de sangue, né? Eles não aceitam de sangue, desassociação, ostracismo social das pessoas que saem da religião, separa a família, né? Pai não conversa com o filho, só porque, por exemplo, seu filho resolveu sair da religião, aí eles cortam, né? Eles desincentivam fortemente. Então, assim, eu fui questionando essas coisas, algumas datas que eles marcaram no fim, que falhou, né? Então, e aí o pessoal começou a falar assim, não, isso não vai... Aí eu falei assim, não, isso não vai dar muito certo para mim, não. Aí eu saí da religião, né? E comecei a aprofundar mais ainda. Mas o que foi, o Emerson, que deu esse gatilho aí para você sair? O que foi? Foi quando você leu a Bíblia? Foi você vendo as coisas da religião? Qual foi assim, um negócio que você viu que você falou, ih, rapaz, isso aqui não tá bom, não? É uma escada, sabe? É tipo uma escada, né? Primeiro, eu pesquisei profundamente a religião e fui vendo as falhas deles, as doutrinas, né? E depois que eu saí de lá, porque essas coisas que eu citei, como questão de sangue, as datas fracassadas, eu fui vendo que a religião não tinha muito fundamento. Depois, eu comecei a aprofundar na Bíblia, que é a base de todas as religiões. Aí eu fui vendo que realmente a própria base das religiões estava sem... que é a Bíblia, né? Eu fui descobrindo as incoerências, as contradições, os antagonismos, né? As mitologias que tem na Bíblia, os erros históricos, né? Não, mas, Emerson, como assim contradições da Bíblia, Emerson? É inerrante. Ela não se contradiz em momento algum. Né? Como é que você chega assim e fala para essa galerada toda aí que tem contradições na Bíblia? Que contradições é essa, Emerson? Rapaz, a Bíblia... O que tem mais da Bíblia é contradições. Eu acho que se você tirar as contradições da Bíblia, não sobra quase nada. Acho que sobra não acredito. Então me prova aí, Emerson. Me fala uma contradição aí, então. Me fala uma contradição. Aqui se vira nos 30. Se vira nos 30. Aqui é bate-pronto. Vamos lá. Qual a contradição? Tem vários tipos de contradições, né? De incoerências, de antagonismos, né? Você, por exemplo, nós podemos falar, por exemplo, do dilúvio. O dilúvio dos dias de Noé é um dos relatos mais contraditórios que eu já vi na minha vida. E a maioria dos religiosos, 90% deles, acredita fielmente que aquilo ali aconteceu mesmo. Que o Noé pegou lá o canguru lá da Austrália e trouxe para pôr nessa arca. Entendeu? Que o urso polar saiu lá do Polo Norte. Entendeu? O mico-leão dourado saiu aqui do Brasil, atravessou o Atlântico. E ele organizou essa turma tudo dentro de uma arca, que é a metade do tamanho de um transatlântico moderno, que ele colocou ali 10 milhões de espécies de animais. Falando em dilúvio... isso aí é bravo. Falando em dilúvio, é onde tem uma das maiores contradições, né? Que ali ele fala que ele não se arrepende, né? Mas aí, nessa passagem da Arca de Noé, é bem claro o texto em que ele fala que se arrependeu de ter feito ontem. Aí ele vai formatar a terra, aí ele faz um backup daquilo que ele vai formatar, né? Faz sentido isso, Emerson? Não é uma contradição isso? Exato, quer dizer, e não adiantou nada, né? Ele continuou do mesmo jeito. Ele destruiu tudo, falou que era para arrumar a casa e foi pior, você entendeu? Ele continuou. Quer dizer, além das contradições da história em si, né? Que a gente nota claramente que é um mito, que é uma lenda, né? Principalmente sugada lá da epopeia de Gilgamesh, que é uma epopeia antiguíssima, muito anterior às histórias da Bíblia, que os judeus ali sugaram, né, para criar o seu dilúvio. A gente vê que na própria teologia a gente vê um Deus onisciente, que já sabe de tudo, né? E aí se arrepende. Quer dizer, você já fica meio assim, é um ser onisciente que se arrepende do que ele já sabia que ia acontecer, né? E no final... Ele criou com bug, né, cara? É tipo aquele programador que vai fazer um tema, né? Aí bota para rodar e começa a vir uns bugs, né? É complicado, né? Ô Emerson, aí vamos lá. Você falou aí da epopeia de Gilgamesh, né? A gente tem a história de Ló, que é muito parecida com a do Orfeu e da Eurídice, né? Que eles olham para trás, a Eurídice vai embora. Nós temos ali o Jardim do Éden, também muito parecido com os mitos da criação ali mesopotâmicos, e muitas outras coisas inspiradas ali do Egito, tudo isso, né? Pode dizer que aquela região ali, aquela região ali do Mediterrâneo, a região do Mediterrâneo, eles trocavam muito figura, né, o Emerson? E né,
Por isso que a gente não pode estranhar que tenha tantos cultos parecidos, porque eles são releituras de cultos mais antigos, que existiam lá nas civilizações primordiais ali da humanidade que habitava ali o Mediterrâneo. É isso? Eu tô falando besteira? O que você acha disso aí? Você está corretíssimo, né? Existe realmente um sincretismo enorme ali, aquelas civilizações ali do Oriente Médio, obviamente, trocavam, né? As suas culturas, havia ali as suas lendas, seus mitos, e um foi sugando o outro, né? Então a gente percebe, por exemplo, o mito de Sargão, né? Que é muito parecido com Moisés, que colocou na arquinha lá, na cestinha, soltou no rio, né? Então, quer dizer, a gente foi o diabo! Ô, Emerson, isso foi o capeta que veio antes e colocou essas coisas lá para poder a gente falar que a Bíblia é errada. Não é isso não, Emerson? Não foi o capeta que voltou no tempo, não? Como é que é isso aí? Explica pra galera. É verdade, né? Tem um grande filósofo, pai da igreja, né? Que chegou a afirmar isso, né? Rapaz. E foi o diabo que colocou tudo isso aí, muito parecido os mitos com a história cristã, para confundir, né? Os cristãos, né? Inclusive o próprio Jesus Cristo, que é a base do cristianismo, você percebe ali que há uma grande diferença do Jesus. O mito Jesus, que é o que habita o imaginário de bilhões de pessoas hoje, e o Jesus histórico, que talvez possa ter existido, ou existe até um ramo que fala que nem existiu. Eu sou dessa linha aí, né? Que não existiu, né? Você é dessa linha, eu sou dessa linha aí que não existiu. Então, existem o que acontece? Principais, né? Existem duas principais. Aqueles que afirmam que foi totalmente inventado e aqueles que afirmam que era uma pessoa comum, né? Um pregador apocalíptico, como existiam muitos messias na época, e que dali começou a surgir essa lenda, né? Emerson, é bom você ter tocado nesse ponto. Você concorda comigo que o pessoal ele confunde muito o seguinte, a gente está falando de Jesus histórico, é um cara sem poder, é um cara comum que falava que um monte de lorota lá e o povo comprava, né? É de Cristo aí de hoje em dia. Porém, o pessoal, quando a gente fala de Jesus histórico, o pessoal fala assim, pode ter havido um Jesus histórico, muitos acadêmicos acreditam no Jesus histórico, muitos teólogos, né? Bart Ehrman é um deles. Aí eles vêm e falam, tá vendo? Eles falam lá que Jesus existe, logo ele é filho de Deus, logo ele andou sobre as águas, logo ele ressuscitou, logo ele vai voltar. Faz sentido o Jesus histórico, a pessoa falar assim, Jesus histórico existiu, logo ele fez milagres, logo ele vai voltar? Faz sentido isso ou é um salto lógico muito grande? Um abismo enorme, né? Você partir do ponto que existiu um pregador apocalíptico, igual eu, igual você, que tinha ali um certo carisma, atraiu alguns discípulos e começou ali, né, uma seita, né, como existia muitos na época, como os saduceus, os fariseus, os zelotas, os essênios, e ele começando uma nova seita ali, né? E uma pessoa comum que depois causou algum problema no Império Romano, o Império Romano foi lá e matou, como matava todos, que dava problema ali, né? Então, quer dizer, é uma coisa. Agora, você acreditar que uma pessoa nasceu de uma virgem, você vê, olha bem o que o mundo se baseia hoje. O mundo, eu falo assim, né? A parte cristã, né? Uma pessoa nascida de uma virgem, um ser humano, no pleno século XXI, acreditar que uma pessoa que não teve relações sexuais, que não teve contato nenhum com o sexo... Mas, o Emerson, não, calma aí, agora vou ter que discordar. O Emerson, não. Por exemplo, minha avó, ela jura de pé junto que uma amiga dela lá na roça foi visitada pelo boto. Existe. Aí você vai falar você vai falar que ela não foi visitada pelo pombo e engravidou do pombo? Ô, Emerson. Pô, tem relatos verdadeiros aí, cara. De vez em quando aparecem umas doidas aí falando que engravidou do Espírito Santo, mas ninguém tá acreditando hoje mais, não. Os pais descem o couro. Emerson, se uma esposa aí de um evangélico chegar para uma lá que engravidou do Espírito Santo, será que o cara continua cristão ou vira ateu? Cara, tem uma frase que é muito interessante, que fala assim, o caboclo é cristão até o ponto que a filha de 15 anos fica grávida. Aí acabou. Rapaz, aí, meu irmão, aí não tem Espírito Santo que dê fé.
Não, e além Ô, disso, Emerson, ressuscitar dos mortos, né? Você vê uma pessoa ressuscitada dos mortos. Olha bem, gente, um cara morto ali. ô, Emerson, Quer essa dizer, tem que daí é até ter, né? tranquila. Não, Como ressuscitar é que dos você vai mortos é tranquilo. A provar gente isso? vê, a gente vê isso aí nas igrejas direto, né? Os caras ressuscitando aí, pessoas direto, a gente vê isso. O negócio, Emerson, é que Jesus, quando ele morreu, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, que rasgou o véu, que teve lá o eclipse que ninguém viu, o terremoto que ninguém Não, e os sentiu. mortos saíram dos túmulos, né? É isso que eu ia Os falar. santos Ele fez saíram. um, É um um The verdadeiro The Walking Walking Dead, né? Dead. Saiu os vampirão lá. Foi uma madrugada do. Ô, Emerson, me explica isso aí, cara. Como que o cara faz uma madrugada dos mortos, um The Walking Dead, um Resident Evil, e ninguém relata isso na história, cara? Será que isso é mentira? Não, é esse aí, ó, pra você ver. Tem um grande escriba da época, chama Filo. Filo. Aham. Tudo que acontecia na época do primeiro século, ele registrava. Ele morava em Antioquia. Ele registrou tudo. Eclipses lunares, terremotos, convulsões sociais, tudo. Anotava até briga de vizinha. E o cara não escreve uma linha sequer sobre um suposto The Walking Dead, que os mortos saíram andando nas ruas de Jerusalém, os túmulos se abrindo. Entendeu? Então, quer dizer, Filo, o silêncio de Filo é ensurdecedor. Então, quer dizer, não dele, né? Tem vários outros lá, né? Esses historiadores religiosos que ficam insistindo em tentar provar um Jesus mito, que é o verdadeiro, eles ficam se deparando com o silêncio de Filo e eles não têm resposta, eles não têm como explicar isso. Só o Philon, né, o Emerson? Tem vários outros também ali, né, naquele período que nada mencionam sobre esse suposto Jesus Nada. aí. E o problema é que os mencionar depois, a maioria é interpolação, né, cara? E aí o pessoal se baseia nas interpolações para falar que existia um Jesus histórico, logo um Jesus sobrenatural. É complicado isso aí, né, não, Emerson? Eles ficam sem graça, porque no primeiro século não existe nada. Nada. Eu desafio qualquer historiador a me mostrar um polemista, um estudioso da época, um escritor, um poeta, grego-romano, nada, nada. Judeu, então, nem se fala, né? Que os judeus nem hoje eles acreditam em Jesus, né? Mais na época. Mas, assim, nada. A primeira menção que se faz Jesus é depois do ano 100. Depois do ano 100. Segundo a lenda, Jesus morreu em 33. Lá para o ano 100, quase um século. Olha ver o que é 100 anos, meu amigo. Um século depois. E não é nem ele, né, o Emerson, vai divulgar, vai falar de um Crestos, Cristo. Né? Crestos. Isso, que é um título, né, como se fosse ungido, Messias, essas coisas assim. Aí exatamente. O pessoal fala assim, ó, não, ligavam Jesus, não, eles morriam por Jesus. Aí chega lá Plínio jovem relatando, olha, peguei um bando aqui de adoradores de Cristo, eu mandei os caras amaldiçoar Jesus, amaldiçoaram Jesus não, perdão, amaldiçoaram Cristo, adoraram os deuses romanos, adoraram o imperador e amaldiçoaram Cristo. Aí, meu irmão, aí os cristãos ficam como? Fica tristinho, né, cara? Porque contra fatos não há argumento, né, cara? Se houvesse um agitador do tamanho de Jesus, que nem o pessoal relata que ele teria ido, deveria haver inúmeros relatos históricos e não interpolações, e não fabricações, né, cara? É complicado isso. Não, os próprios evangelhos, né? Que os religiosos mais fervorosos afirmam, não, que Mateus escreveu, né? Com a própria mão. Inclusive, no meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, tem 4 capítulos específicos sobre o Jesus mito, o mito Jesus, né? E eu falo sobre isso, né? Que os evangelhos, na realidade, eles começaram a ser escritos décadas depois da suposta morte de Jesus. Ué, não tinha alguém ali relatando não, Emerson? Jesus falava oral, né? Que o cara ali tinha não? Não, transmissão oral de décadas. Não acredito. De ouvido, não. Ali, ó, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Quantos anos depois? O evangelho que a maioria dos historiadores consideram o mais antigo é o de Marcos, que realmente parece ser o mais antigo, por ser mais simples, mais condensado.
né? Há um consenso entre os historiadores que ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém, depois de 70, lá para o ano 80, quer dizer, 40, 50 anos depois da suposta morte de Jesus. E há vários... Mas a gente tem algum dessa época? Tem algum texto aí dessa época ou só cópia da cópia da cópia da cópia que veio depois? Não, o que tem são cópias, de recópias, e tem alguns fragmentos. O fragmento mais antigo que existe de um evangelho chama-se P47, ele é de 126 depois da nossa era. 126. Um pedacinho, um fragmento de uma cópia, de diversas cópias. Entendeu? Então, o Evangelho de Marcos é considerado o mais novo. 70, 80 da nossa era. Quer dizer, 40, 50 anos depois da morte de Jesus. O apóstolo Paulo, que é considerado... Né, que há uma teoria que também foi... que o apóstolo Paulo nem existiu, ou se existiu também, foi criado pelos romanos. Né? Tem na verdade, a teoria de que as epístolas paulinas, né, que existem várias, só que somente 7 são consideradas verdadeiras, né? E duvidam até de algumas coisas dessa aí. O que dizem é o seguinte: quando você pega essas 7 cartas, você vê que ele está tendo uma revelação, né? Ele estava lá, aí de repente ele teve uma visão, o caldo do cavalo. E a partir daí, você tem um Jesus aí que ele é mítico, né? Aí depois, cada vez que vai passando os evangelhos, ele vai ficando cada vez terreno. E aí, se você reparar, quando ele tem essa revelação, tudo isso, não é muito parecido com Smith do mormonismo, que foi ali num bosque ali, tirar água do joelho, aí viu Jesus e Deus, aí criou uma religião. As placas de ouro, né? Não é muito parecido aí com Ellen White, não é muito parecido aí também com Mohammed. Ih, tem que falar o nome baixo, porque senão dá mó merda. Dá zebra, hein? Não é? Que o Mohammed teve a revelação ali com Gabriel, né? Sim. A suspeita, uma das teorias... as teorias miticistas mais aceitas hoje em dia, dizem que a religião, que é derivada do judaísmo, né? Muita gente não sabe, mas é derivada do judaísmo, teve origem através dessa revelação que depois foi ganhando corpo, né? Os caras foram acrescentando esses outros textos, tornando Jesus mais humano, porque eles viram que vendia mais. Em relação à morte, ressurreição, vida após a morte, tudo isso ali no Mediterrâneo, né? A gente tinha o culto a Osíris, né? Que ele depois ia pesar o coração das pessoas depois da morte. A gente tem o culto a Inanna, que ela ficou morta dias no submundo, pendurada numa estaca, né? E depois é ressuscitada. Nós temos Adonis, nós temos Mox, nós temos aí Rômulus e por aí em diante. Então, tudo isso ali no Mediterrâneo era muito comum. Então, um plágiozinho aqui, um plágiozinho, você monta uma religião nova, não é isso, Emerson? Vai formando aquela coxa de retalhos, né? Mas é interessante que eu queria citar sobre as cartas de Paulo, que ele não cita nada de evangelho. Você pode pegar as cartas, as ditas cartas de Paulo, ele não fala de evangelho, ele não fala sobre uma biografia de Jesus, então isso é uma prova que não existia evangelho, que se existisse ele ia citar muito. Ele fala pouquíssimo, né? Ele fala pouquíssimo sobre os evangelhos. Quer dizer, a única coisa do evangelho que ele cita, assim, por alto, é a refeição noturna, né? Que passou o pão, passou o vinho, é isso que ele fala. Mas ele não cita biografia, ele não cita nada. Então, isso é uma prova que não existia um relato ainda. E, além disso, 98% das pessoas que viviam na época, na Judéia, eram analfabetas. Porque você vê, aqui no nosso Brasil, há 50 anos atrás, já tinha um analfabetismo enorme. Imagina 2.000 anos atrás na Judéia, que era o curral de Roma. Por isso, né, o Emerson, por isso que a gente tem muitas imagens. Por exemplo, a gente vai pegar a Igreja Católica, você vê aqueles vitrais, né, com várias figuras, muitas imagens, e aquilo ali era para ilustrar para as pessoas que não sabiam ler e escrever, né? Então as pessoas vendo aquelas imagens, vendo aquelas representações, uma noção visual a qual não teriam através da escrita, não é isso? Exatamente. Agora, você imagina na Judéia, os centros mais evoluídos da época eram Roma e a Grécia.
que Atenas, né? As cidades mais evoluídas na época. O índice de analfabetismo, segundo os historiadores da época, nesses grandes centros já era de 90%. Agora, imagina a Judéia, né? Que era um lugar totalmente afastado, complicado, poderia chegar até a 99% de analfabetismo. Quem sabia escrever ali eram pouquíssimas pessoas da nobreza, né? Agora, você achar que aquelas pessoas simples, comuns, pescadores, o próprio Jesus provavelmente era analfabeto. Aquelas passagens que falam que ele leu o livro da lei, que ele escreveu no chão lá, da adúltera, aquilo, a maioria dos estudiosos diz que aquilo foram interpelações, né? Foram colocados... Não, aquilo ali é dos 3. Aquilo ali é do século III, o Emerson. Foi acrescentado lá no século III. Foi acrescentado depois, né? Por quê? Porque provavelmente Jesus era analfabeto e os apóstolos também. Então eles não tinham condições de escrever. Eles falavam de maneira muito rudimentar, o aramaico. E falavam, porque você falar uma língua é uma coisa, escrever é outra. E escrever corretamente é mais difícil ainda. Veja no nosso português. Você acha uma pessoa que escreve hoje, em pleno século XXI, o português corretamente, é difícil. Agora, você imagina na época, escrever esses evangelhos em grego, porque os evangelhos foram escritos em grego. Quem que sabia falar grego lá naquela época? Então, assim, então tu vê que foi uma coisa fabricada pela alta aristocracia, né, o Emerson? Foi o pessoal do alto escalão que fez toda essa documentação, que passou toda essa tradição para frente, né? Exatamente. Com certeza, os evangelhos foram escritos décadas depois por cristãos que, na época, eram assim, né, tinham um pouco mais de cultura, né? E começaram a resolver pegar aquelas lendas, aquelas tradições orais, né? Que eram passadas, foram passadas, né? E você sabe como é que é, né? A cada ponto aumenta um conto, né? Então, curou um cego, aí no outro evangelho já curou 2, aí no outro já é 4, você está entendendo? No evangelho de Marcos não fala nada de Jesus nascer de virgem. Mateus e Lucas já afirmam que nasceu de uma virgem. Entendeu? João já disse um nasce num lugar, né? outro nasce em outro, carne, né? viveu entre nós, né? Então, quer dizer, você vai vendo a construção desse mito Jesus através dos próprios evangelhos que estão aí, sem citar os evangelhos perdidos, né? Que no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino resolveu escolher 4 lá, que mais se harmonizava com a galera ali, com a ideia que eles estavam querendo impor, e os outros foram renegados. E sem o apoio do todo-poderoso Império Romano, foram delegados ao esquecimento. Mas, graças à arqueologia, muitos estão sendo achados aí, ó. Evangelho de Judas. Que nem aquele que Jesus mata, né, o Emerson? Lembra daquele que mata? Para quem não sabe aí, galera, tem um livro apócrifo, tá? Que Jesus, ele assassina pessoas, né? Aí torna todo mundo cego. Tem relatos aí que atribuem... Né? Então... esse mesmo, brincando lá. Difícil. Aí ele mata e aí depois ele cega todo mundo. Quer nem saber não, filho. O bicho passa cerol mesmo. Exatamente. Ô Emerson, e a história é essa daí de que Deus fala para não matar, né? Ele faz até um testamento, uma tábua lá, não matarás. Aí Moisés está com as instruções de Deus, ele vê o pessoal lá adorando um bezerrinho de ouro, e aí mata 3 mil pessoas. Que história é essa? É para matar, não é? O que está acontecendo aí nessa Bíblia aí que eu não entendo, cara? É meio complicado, viu? É meio complicado. Não, o Deus bíblico, ele parece uma criança mimada, né? Que fica brincando ali com a fazendinha de formiga dele, porque tem hora que ele, entendeu? Come uma fruta lá, vira aquela escarcel. Depois deixa matar o próprio filho dele. Quer dizer, ele é assim, sabe? Ele é meio bipolar, né? Uma hora ele tá... A gente tem que pegar ele na hora boa. Porque senão, meu amigo, você está enrolado. E nesse caso que você citou aí das tábuas, tem uma contradição muito clara na Bíblia que a maioria dos religiosos jamais viu. Às vezes já leu esse relato várias vezes, eu não sei se você já percebeu. Mas lá fala assim, que Moisés subiu no monte, escreveu na tábua lá, Deus escreveu, né? Com o dedo de Deus, escreveu lá. Aí ele desceu com a tábua, aí a turma lá naquela farra, aquele bezerro lá, ficou bravinho, né? Jogou o trem lá, fez aqueles carção, quebrou a tábua. Aí ele subiu sem gracinha lá, para falar com Deus, Deus falou assim, você quebrou lá, não vai ter que fazer outra tábua. Só que o relato de Êxodo fala que quem escreveu essa outra tábua, Deus não estava mais disposto a escrever, não. Ele falou assim, agora você quebrou, você escreve aí, eu vou ditar, você escreve.
Só que em Deuteronômio fala que o próprio Deus escreveu de novo, aí ele já estava mais de boa. Falei, não, se quebrou, eu escrevo, está aqui, sabe? Então, afinal, a segunda tábua, quem escreveu? Esse diz que foi Moisés. Deuteronômio diz que foi Deus. Que foi Deus. E tem uma passagem também que diz que ninguém vê a face de Deus e vive, mas aí tem um relato que alguém vê ele e sobrevive, não é isso? Tem, exatamente. Então, quer dizer, são tantas contradições que se eu for citar aqui para você, nós vamos ficar aqui horas e horas falando de contradições, né? Por exemplo, nós podemos citar, tem as contradições que são assim tão flagrantes, igual aquela lá do sumo sacerdote do Evangelho de Marcos, que cita o caso lá que os apóstolos passaram por uma plantação, aí pegaram o trigo, começaram a comer, os fariseus começaram a implicar, você está fazendo a debulha no sábado, não pode. Aí, segundo o escritor do Evangelho de Marcos, Jesus dá uma regulada neles lá, né? Fala, não, vocês não lembram lá de Davi, que Davi estava fugindo de Saul, e aí eles estavam com fome, chegou no sumo sacerdote lá e apresentou lá o sumo sacerdote, deu para eles o pão da preposição. Então, e era errado, o pão da preposição só poderia ser dado aos sacerdotes. E Davi lambuzou lá, comeu o soldado, encheu o pandu com o pão da preposição. Aí, quer dizer, o escritor do Evangelho quis dizer que Jesus queria dar uma lição aos fariseus. Né? Falou, não, a lei foi feita, né? A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei, aquela coisa, né? Só que o escritor do Evangelho de Marcos esqueceu de um detalhe. Olha isso aí. Ele errou o nome do sacerdote. Ele errou. Né? No relato lá, que ele disse que Jesus falou, né? Então chamou de Jesus mentiroso, né? Que o sumo sacerdote era o Abiatar. Só que se for lá em Crônicas, é Ameleque. Aí você vai ver, o Abiatar é o filho do Ameleque. Gente, é uma coisa tão simples. Qualquer historiador que ele vai escrever algo do passado, se tem um registro, ele vai conferir, né? Então, o livro de Crônicas era um livro dos judeus, era um livro que todo mundo conhecia. As histórias do rei Davi, todo mundo conhecia. Era só ele ir lá, ler lá e conferir. O cara não teve nem o desplante de ir lá, olhar nas escrituras hebraicas e ver quem era o sumo sacerdote. O cara errou o nome do sumo sacerdote. Ô Emerson, ontem eu estava contando aqui dizer que esse livro é inspirado por Deus. Ontem eu estava contando aqui para a galera da história aí de que comer a rosquinha do Noé. Tu já ouviu essa? Ah, já. Na essa é clássica, né? Ô Emerson, conta pra galera aí. Comer a rosquinha do Noé ou comer a rosquinha de Cã? Isso aí. Rapaz, isso aí tá uma dúvida. Que tem outra contradição, né? Porque o que acontece? Ele vai amaldiçoar o filho mais novo. Só que o filho mais novo dele é o Jafé. Aí ele amaldiçoou o Canaã. Só que Canaã não é filho dele. O Canaã é filho de Cã. Né? É neto, né? É neto do Noé, mas não é o filho mais novo, né? Então não faria mais sentido, né, essa história se não, na verdade, se tratando de Cã, né, até que é apresentado novamente, falando assim, ó, Cã é um lavrador, fez uma vinha, e aí veio seu filho Canaã, e amaldiçoou seu filho mais novo, Canaã, e daí se seguisse? Não teria mais sentido isso? Sim, com certeza. Não, e a expressão bíblica, no hebraico original, é claro, quando fala assim, descobriu a nudez, isso aí não tem outra hipótese, é coisa sexual. Quando você pode olhar nas outras passagens bíblicas que os hebraicos, quando fala assim, e o homem descobriu a nudez da mulher, quer dizer, é a noite de núpcias. Então tem uma conotação é que nem, por exemplo, quando Abraão, né, tem aquela coisa super família, né, quando ele vai ali fazer Agar, né, ele fala, ele descobriu a Agar, né, conheceu a Agar, né, aí muita gente pensa, conheceu, tá apertando a mão, aí conheceu a Agar, né, aí daqui a pouco diz, e ela concebeu dele. Então conhecer também é tchucu-tchucu, né? Exatamente. Eu acho que foi daí, meu amigo, que surgiu aquela expressão que o de tonto não tem dono, porque ele tinha tomado... rapaz. Rosquinha de bêbado não tem dono. Ficou bem chapado. E é um paralelismo muito engraçado, né, o Emerson? Quando a gente vai pegar, por exemplo, a história com as filhas de Ló, é muito parecida com essa história, né? A gente vai ver, por exemplo, o Cã, ele descende de um homem justo que escapou de um extermínio de Deus.
Ló é justo, né? Perdão, as filhas de Ló são filhas, obviamente, né, do Ló, que é o homem justo que escapou da formatação de Deus, ou seja, backup. Aí ambos embebedam o pai, ambos estão bêbados, né? Tanto Ló quanto Cã / Noé, né? Porque tem essa dúvida. Tantos os filhos, né? Que é o Canaã e os filhos ali, que vão dar Moabe, que vai os Edomi, tudo isso daí vai dar origem às nações que justamente na história seguinte, que é Êxodo, eles vão ter que exterminar aquele povo. Então é um conto ético, né? É um conto para poder justificar o porquê do massacre, o porquê da guerra, o porquê do extermínio, não é isso? Provavelmente, né, os judeus criaram essa lenda para justificar as guerras que havia com esses povos, né? Tipo assim, menosprezar eles, né? Tipo assim, vocês é filho de cachaceiro, incesto. Sendo que lá no Jardim do Éden, incesto não tinha problema nenhum, né? Caim, aquela turma lá, né? Os filhos de Noé, os filhos de Adão e Eva com as filhas, porque segundo a Bíblia e os religiosos, a maioria acredita que a raça humana começou com 2 pelados e uma cobra falante. E que esse primeiro casal teve vários filhos, viveu 900 anos, e esses filhos tiveram, né, relações sexuais entre eles, irmãos, sobrinhos, com tia, então estava tudo beleza. Aí depois do dilúvio, aí já era visto com outros olhos, né? E esse caso de Ló, que você citou, é muito interessante, porque quando os anjos vão lá avisar a Ló, né, então, que a cidade ia ser destruída, os habitantes de Sodoma apaixonaram pelos anjos. Vai ver que os anjos eram muito bonitões, né? Então, os taradões de Sodoma fizeram algazarra na casa de Ló lá e bateram na porta, traz esses homens aqui. E o que o Ló fez, o Emerson? O que o Ló fez para poder acalmar o povo, apaziguar? O justo, né, o homem justo, Ló, ofereceu as filhas virgens. Falou assim, toma aqui minhas filhas, rapaz. Minhas filhas virgens, faz o que vocês quiserem com elas. Mas não toca nesses homens, não, pelo amor de Deus. Agora, e jogou a mulherada lá para a multidão. E falou, se vira aí, faz o que vocês quiserem, tá entendendo? Agora, olha, o padrão de moral de um pai desse. Você aí que é a família tradicional, o Emerson, é a família tradicional cristã, é essa daí, é a família de Noé, é a família de Ló, de Abraão. Você que tá aí na live, você que é mulher, imagina o seu pai fazendo isso com você, jogando você numa turma de taradões, falando assim, não, fica com a minha filha, bicho, mas não toca nesses homens, não. E tem religioso que ainda quer defender isso, tá vendo? Fala, não, mas era um costume da época, oferecer, você tinha que proteger os hóspedes. Inclusive, tem uma outra passagem no livro de Juízes que fala de um levita também, que estava levando a concubina e entrou na casa de um homem lá, e os taradões, porque lá tinha tarado demais, né? Eu nunca vi, Bíblia que vai ter tarado lá. Queria pegar o cara de todo jeito e ele ofereceu a concubina. Só que terminou numa tragédia danada, né? Porque ela ficou lá e eles abusaram dela, ela morreu. E ele, para lamentar, pegou a mulher e dividiu em 12 pedaços. Olha pra você ver, parecendo aquele filme, Jogos Mortais. Dividiu em 12 pedaços o corpo da mulher e entregou para as 12 tribos de Israel. Tá na Bíblia. Rapaz, essa daí eu não estava lembrado não, hein, Emerson? Não, eles não gostam de mostrar não, isso, cara. Rapaz, que doideira. Cortou em depois eu quero saber essa aí. Que doideira, hein? Então, quer dizer, cara. Rapaz, o Emerson... Os padrões de moral da Bíblia, meu amigo, são totalmente deturpados, entendeu? Porque a Bíblia, na realidade, não tem nada de palavra de Deus. A Bíblia simplesmente é um livro que foi escrito por tribos, por povos antigos, e ali eles refletiam o conceito deles ali, você tá entendendo? Ali eles refletiam como que eles encaravam as coisas, como que eles encaravam as mulheres. Por isso que a Bíblia é um livro machista, homofóbico, é um livro violento, né? Injusto. Ô, Emerson, você vê. Sabe que eu não entendo? O cara ele teve que dar as filhas dele para acalmar a multidão. Mas o anjo lá com um golpe só não matava não sei quantos mil soldados? Esses outros aí eram anjos frouxos? Aí, 181 peteleco só. Dava um peteleco, mas 181. Parecia Dragon Ball. Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, essas paradas aí. E aí, uma multidão mequetrefe
ali de Sodoma e Gomorra, os caras tiveram que aceitar a ajuda de virgens. Como é que é isso? Faz sentido? Não, totalmente incoerente. Não, e além disso, depois a história não acaba aí, não. Aí eles saem lá, destrói tudo, né? E sai, aí a mulher de Ló vira para trás, né? E se transforma em estátua. Não, mentira. Não virou, sabe por quê? Quem olhou para trás para ver se a mulher virou alguma coisa? Pois é, eu quero saber. Ué, para falar que se virasse, que ela virou, tem que ter virado para ver, não é possível. Não, você vê que isso aí tem influência da Medusa, né? Da mitologia grega. A Medusa, você olhar para ela, virar uma pedra, né? Bom, Medusa, aí você vê o conto de Eurídice. Outra coisa, Emerson, a gente vê aí, tem por exemplo, assim, lá o Abraão. Só para terminar essa questão. Aí eles vão para uma montanha, né? Entra numa caverna lá e as filhas falam assim: não tem mais ninguém no mundo. Ué, como não tem mais ninguém? Estava cheio de cidade. Eles poderiam dizer: vamos embebedar nosso pai aqui para a gente ter filho. Chegaram uma cachaça lá no Ló fez sexo com as duas. Levaram a cachaça? Chegaram ardente no Ló, entendeu? E o Ló resolveu aceitar lá e fizeram o maior bacanal. Foi uma das maiores sacanagens da Bíblia. E ele não lembrava de nada? Diz que não. Eu acho que essa cachaça era forte ainda, não. Ô Emerson, no caso, então você vê, eles falaram essas histórias para justificar que aqueles povos ali eram povos pecadores, né? Fruto do pecado, né? Eu quero saber de você o seguinte: tem passagem na Bíblia aí, por exemplo, aqui, ó, Beth Pessoa foi uma pessoa aí que falou muito bem de você, te adora aí, então ela me abraço aí, Beth, para você. Um abraço. Rapaz, ela adora você aí. E aí, ô Emerson, o que acontece? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, a gente vai pegar a parte ali da Torre de Babel, aí você vê Deus falando: olha, desci e confundi o homem. Aí você vê ali com Abraão, Deus caminhando, tomando um chazinho, tomando um café, forrando o estômago ali na tenda do Abraão. Aí você vê saindo na porrada com Jacó. Aí teve que trapacear ali, né? Para não tomar uma surra, né? Jacó, ele era do MMA, né? O cara era Goku purinho, né? E aí o que acontece? Ele no início ele fala assim: ó, façamos a nossa imagem e semelhança. Olha, agora eles comeram do fruto proibido. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles seriam imortais que nem nós, gente. Esse Deus às vezes é falado que tem mão, às vezes é falado que ele sente o cheiro, que é agradável o cheiro, o odor pro Senhor. Ele fala que ele tem até bumbum, né? Então eu quero saber de você o seguinte, Emerson: isso é um ser humano? Isso é um anjo? Isso é um ser transcendente? Que diabo é esse personagem, ô Emerson? Que isso, rapaz? Não, fala pra mim. Os religiosos tentam justificar isso aí falando que é uma forma antropomórfica, né, que começa a comparar, né, de forma que o ser humano entenda, né, porque senão o ser humano não vai entender. Então tem que falar que Deus tem nariz, tem boca, não sei o que. Mas quer dizer, você vê que os religiosos eles são mestres em tentar dar uma branqueada na questão, né? Em tentar dar uma suavizada, você está entendendo? Então, você vê, uma pessoa em pleno século XXI acreditar que Jonas ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Não ficou, não? Tem que ter 3 dias rapaz. dentro da barriga de um peixe. Ou de uma baleia, né? A própria Bíblia se contradiz, né? Porque Jesus disse que era baleia. Só que lá no Jonas, né, as escrituras hebraicas falam peixe. Baleia não é peixe, baleia é mamífero. Aí já fica aquela contradição. Jesus parece que não entendeu bem a história que ele mesmo estava defendendo. Você tá entendendo? E aí os caras querem fazer a gente acreditar que o profeta foi engolido. Olha pra você ver, olha a cabeça do ser humano. Não existe peixe no mar que você possa engolir um ser humano. Você vai matar engasgada a criatura, porque o esôfago... Mas, Emerson... Os peixes são pequenos, entendeu? E você ficar 3 dias no estômago de um peixe, aqueles sucos gástricos te corroendo ali, você fica 3 dias ali dentro, tá entendendo? Uma baleia, se você cair na boca de uma baleia, que baleia não come plantas, essas coisas.
Se você cair na boca da baleia e ela fechar por engano, aquilo vai dar uma paulada no focinho que vai te quebrar na hora, você morre na hora. Tá entendendo? E os já tem casos que seres humanos foram pegos na boca da baleia, só que ela cuspiu, né? Tem casos assim. Mas o Emerson, mesmo se ele ficasse lá dentro, ele bebendo que água? Água salgada do mar, água de suco gástrico, ele estava respirando o quê? O metano produzido dentro da baleia? O que ele estava respirando? Cara, eu já debati com tanto religioso, eu já escutei cada coisa, que a gente tem que cair rindo mesmo. Ó, eles já inventaram que aquilo ali, uns falam assim, não, porque para eles não podem admitir que isso aí é uma lenda, porque Jesus citou, né, lá no Evangelho, então, se Jesus citou é porque é verdade, né? Senão, como é que faz, né? Ele é o Deus, o Filho de Deus, sei lá, né? Dependendo da crença de cada um, ele tem conhecimento de tudo, então ele não podia errar, né? Então, eles não podem, em hipótese alguma, reconhecer que aquilo ali é uma lenda. Então, eles tentam de todas as formas, não, aquilo ali é uma linguagem simbólica, né? Essa baleia aí, o peixe estava simbolizando a Síria, né? E Jonas simbolizando o povo de Israel. Ou senão, não, isso aí era um submarino. Falou que era um submarino. Você tá entendendo? São os Anunnaki, os reptilianos. Os alienígenas. Você tá entendendo? Quer dizer, eles fazem de tudo, é o famoso passa-pano, né? Eles fazem de tudo, você tá entendendo? Para dar uma branqueada na história, para tentar dar uma confiabilidade nessa história. Mas eu vou te falar, para uma pessoa sincera e honesta, será que tem como acreditar que uma pessoa ficou 3 dias dentro no fundo do mar, no estômago de algum animal marinho, seja lá qual for? O que você acha? Olha, o Emerson, eles falam o seguinte, se na Bíblia tivesse dizendo que foi o Jonas que engoliu a baleia, ela ficou 3 dias, 3 noites e depois ela saiu, eles iam acreditar, né? Então, é para você ver o nível da coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve pessoas falando que acreditam na passagem de Josué, em que o sol e a lua param durante o dia inteiro, que o sol, a lua e as estrelas vieram depois da terra, né? E falando um monte de coisas, né? Por exemplo, que Jesus ressuscitou sim pessoas e que não tem um relato histórico disso, de um The Walking Dead. E as pessoas acreditam nisso, a gente pode só chegar numa conclusão, o Emerson. Isso é um grande processo de lavagem cerebral, onde as pessoas, quando vão raciocinar sobre a Bíblia, elas desprendem da sua mente qualquer conceito de raciocínio lógico. E aí ficam puramente baseadas naquela doutrinação que foram acometidas durante toda a sua vida, tanto pela família quanto pela sociedade. Você concorda com esse ponto de vista ou você tem outra explicação? Não, concordo plenamente. Inclusive, eu falo isso de cadeira, porque o meu histórico religioso, que eu fui testemunha de Jeová, aqueles mesmos que deixam os filhos morrer por falta de sangue, e eu acreditava nisso na época. Eu era jovem, criado ali numa família desde criancinha, e desincentivado a ler outras coisas. Eles falavam para mim na cara, falavam, não lê revista Veja, não. Eu tenho 47 anos. Na época, até hoje é assim, né, Emerson? Eu tinha uns 17 anos na época, e não tinha internet, não tinha acesso à informação. A gente lia jornal, né? Revista Veja, era uma Folha de São Paulo. Eles falaram assim, não é bom ficar lendo isso, não. Porque se você ler isso, é do demônio. Você pode enfraquecer na fé. Isso pode te seduzir. Você tem que ler só as revistas aqui, ó, da nossa organização, que era a Sentinela, Despertar, que as livros que eles oferecem nas portas, né? Você tem que ficar lendo só aqui dentro. Então, era tipo uma máfia. Você não podia questionar. É tipo essa história aqui, né? Essa história aqui você não poderia questionar. Né? Duas ninjas que conseguiram distorcer 42 moleque. Como é que essas ninjas eram, ô Emerson, essas ursas aí, elas eram o The Flash, porque pegou uma, né? Aí eu sei que vai dar tempo dos outros correr, mas essas duas ursas aí conseguiu pegar as outras 40? Ela tinha o quê? Um turbo? O que era essas duas ursas aí? Eu acho que eram ninjas, ou se não tinha algum poder, porque não tem como. Não, ursas, né, saírem ali, naquela região, destroçar 42 crianças. Aí os religiosos falam, não era criança. Aí eles fazem aquele contorcionismo teológico, puxa a palavra daqui, puxa dali, para deixar essas crianças mais velhocadinhas, para falar que é jovens.
Eram jovens. Mas que seja jovens. 42 jovens. Simplesmente falou uma realidade. Falou que o profeta era careca. E era mesmo. Se Deus queria dar uma lição nesse jovem, por que não fez o cabelo desse crescer ou cair e o do profeta crescer? Aí daria uma lição neles, né? Exato. Não, mas o Deus bíblico, ele não funciona assim, você tá entendendo? Eu acho que no dia ele estava meio bipolar e não era um dia bom, sabe? Aí o profeta invoca 2 ursas ninjas lá e ela vai e destroça essas crianças, ou como alguns religiosos preferem, esses jovens. E eu não sei como é que fez. Eu acho que eles fizeram uma filinha e foi vindo aí, falou assim, agora é sua vez, vai lá. E a ursa, pá, agora é sua vez. Entendeu? Porque... Cara, mas não é surreal, Emerson. A gente, cara, porra, a gente tá no século XXI, século da informação, onde, olha aqui, cara, aqui você digita a baboseira aqui, você tem na hora a resposta. Você ter pessoas acreditando nessas histórias de que jumentas trocaram uma ideia. Olha só, cara, pessoas quando eu falo sobre a jumenta de Balaão, elas acham que eu fico impressionado com o fato da jumenta falar. Eu não fico impressionado com o fato da jumenta falar. Fico impressionado com o fato do Balaão bater uma conversa de boa com a jumenta. Eles trocam uma ideia na moral. A jumenta falar não é o problema é eles bater o papo, você tá entendendo? Como é que você, cara, cobra falante, cara, em um jardim mágico, cara, não é tudo muito RPG, não é tudo muito jogo, não. Olha só, um jardim mágico, com uma cobra mágica, com seres mágicos, com a primeira trans do mundo, que Eva, que é um clone de Adão, né, é a primeira transexual do mundo. Cara, é muita lorota, com anjos, com espada de fogo flutuante. Tem jogos de RPG, o Emerson. Árvore da imortalidade. Onde que tá essa árvore? Será que Deus teletransportou para outro planeta, Plutão? Cara, o Emerson, como que nego acredita em espada de fogo flutuante? Nem em jogo de RPG eu vejo, às vezes, um item, uma espada de fogo flutuante. Mas na Bíblia tem. Tem machado que flutua na água. Cara, não é muita fantasia, não é muita loucura. Dragões de 10 cabeças e 10 chifres, tem o Leviatã. O Leviatã é um boss, é um chefão de uma fase. Berremote. Aí, se tu for pro judaísmo, você tem os Is, né? Exato. Você tem o Leviatã que cospe fogo, tem a couraça impenetrável, é o Godzilla. O Leviatã é um Godzilla. Se você pegar o... Meu irmão, bota Game of Thrones no chinelo. Bota Game of Thrones. Tem o Sansão, que é um cara, que é um Hermen, que é um Hércules, né? O cara é forte pra dedéu. Você tem gigantes. E quando a gente fala gigante, não é uma pessoa alta, não. É gigante mesmo. Com camas... Meu irmão, o bagulho é tenso. Cara, e a pessoa... Cristão, e tá vendo na live, que tem vários cristãos, o Emerson, que acompanha o canal. Você que é cristão, que é maior de idade, acredita nessas baboseiras mesmo. Sério mesmo que você acredita que Jesus ressuscitou todos os santos e todos eles adentraram em Jerusalém e ninguém viu? Mas é brincadeira um negócio desse. Eu fico nervoso, cara. Como é que pode, em século XXI? Não, pior é a história do Êxodo. Do Êxodo. Veja bem. Fala aí para nós. 600 mil homens, né, aptos para a guerra saíram do Êxodo. 600 mil homens. Então, era acima de 18 e que não era velho, né? Que podia batalhar nas guerras. Esses eram os homens, a Bíblia fala, 600 mil, dá o número. Então, vamos somar as mulheres, né? Vamos somar as crianças, os idosos. Vamos chegar, assim, a gente chega fácil numa multidão aí de uns 2 milhões de pessoas. Faça um quadro mental, você, religioso, que está assistindo essa live, faça um quadro mental. 2 milhões de pessoas saindo pelo meio do deserto. Você está entendendo? 2 milhões de pessoas é a população de uma cidade, tipo assim, Belo Horizonte, que é a capital do meu estado, Minas Gerais. Belo Horizonte tem 2 milhões, ou 2,5, não sei, é uma coisa assim. Você tem ideia o que é necessário para alimentar 2 milhões de pessoas diariamente numa cidade como Belo Horizonte?
né? A quantidade de caminhões que precisa para encher um ceasa de verduras, de legumes, caminhões para encher os supermercados, a coleta de lixo. Se ficar 3 dias sem coletar lixo, vira um caos. Você está entendendo? Água, você precisa de nascentes fortes, tratar essa água enorme. Se começar a faltar chuva, tem que racionar a água. 2 milhões de pessoas andando no deserto. Eu pergunto para vocês, aonde que eles arrumaram água para esse povo tudo? Aí eles vão falar que é maná, né? Ah, Deus providenciou maná. Providencia hoje aí, cheio de dinheiro. Eu quero ver providenciar hoje. Essas explicações começa... mágicas, né? Criança morrendo de fome na África e Deus não manda maná lá. São milhares, todo dia. Cadê o maná? Não, mas eu vou mandar. Entendeu? Bater na rocha, sai água. A sandália não estraga, a roupa não estraga. Aí eles, nós tá cansado de maná. Aí Deus manda lá uma nuvem de cordoniza para comer lá, e eles já saem doidos comendo lá, a carne já sai morrendo com aquela carne na boca. 40 anos, o Emerson, para achar o lugar. 40 anos perdido. Não, e ainda fica eu não 40 tenho isso anos no lugar de vida. Que você facilmente, em uma semana você passa lá. Deus fez eles ficar rodando lá. Quer dizer, as crianças que estão morrendo de fome lá na África não matam a fome, não. Agora, um povo que ele resolveu matar no deserto, rodando 40 anos e jogando maná para eles lá, é sádico, né? É um Deus sádico. Ele quer matar devagarzinho. Ele vai ali, você tá entendendo? Aí, depois disso tudo, agora, aí os arqueólogos vão tentar procurar alguma coisa, né? Os arqueólogos. Vamos ver se nós achamos uma panela velha que as povo deixou nesse caminho, um coitel, entendeu? Um garfo. Acha nada? Nada, mas não existe um vestígio sequer dessa multidão de 2 milhões de pessoas atravessando o deserto durante 40 anos. Não acham coité, não acham um prato, não acham um garfo, não acham nada, mas nada. Eles tentam lá. Tem um famoso, chama Filkenstein, Israel Filkenstein. Ele é um dos maiores arqueólogos de Israel. Ele é reitor da Universidade de Tel Aviv. Ele ficou 30 anos da vida dele escavando ali. Não, imagina os religiosos, né? A luta deles para tentar achar alguma coisa. Imagine o tanto de arqueólogos religiosos que estão lá tentando desesperadamente achar um fragmento, achar uma coisinha para tentar provar, né? E eles não acham nada, mas nada. Então não houve escravidão... Não houve esses pessoal aí escravizado lá no Egito, porque tem vários egiptólogos que falam que nunca encontraram nada referente a isso lá nos egípcios. Evidência de escravidão, ainda mais em grande escala, né? Escravizar uma nação inteira. Né? Porque, segundo o relato, chegou um ponto que os escravos eram mais do que os egípcios, que eles ficaram até com medo. Né? Mas é que nem o nosso inscrito aqui, ó, o Léo Marcolino. O GPS de Deus tinha pifado? O que aconteceu, cara? Deve ter dado algum probleminha, né? Mas isso aí, ó, qualquer historiador sério que estudar isso profundamente vai perceber que, na realidade, isso é uma lenda, gente. Isso é um mito, né? Que talvez pode ter surgido de um evento menor. Às vezes um pequeno grupo nômade que saiu ali pelos canaviais do canal de Suez. E aí foi criando contornos épicos, né, através da transmissão oral, porque a Bíblia mesmo, ela começou, a escrita da Bíblia, ela começou, segundo os historiadores, há um consenso, que começou no exílio de Babilônia em 586 a.C., que começou os primeiros esboços do que nós conhecemos hoje como... Antes era o que? A tradição oral, né? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, ali começou os primeiros esboços, porque eles estavam no exílio, eles precisavam ter uma referência, e aí eles começaram a pegar aquelas lendas e semilendas de Abraão, né, da criação, fez uma salada com a mitologia babilônica, estava ali no meio, por isso que a gente vê várias semelhanças do relato da criação judeu com o relato da criação do Enuma Elish, babilônico, a gente vê semelhança da epopeia de Gilgamesh, que é o mito sumério acadiano, com o dilúvio de Noé, aí foi fazendo aquela salada, criando ali, para tentar manter a unidade da nação. Isso, qualquer historiador sério
ele vai falar isso. Ninguém acredita que Moisés, você vê, se você chegar num religioso padrão, um afegão médio, um religioso médio, chegar nele e falar assim, quando começou a escrever? Ele vai falar assim, foi Moisés lá no deserto, 1500 anos antes de Cristo. Aí eu falo, meu filho, 1500 anos antes de Cristo, aonde que ele escreveu? Se Deus não achou nada para escrever, escreveu na pedra. Antigamente, nessa época, não tinha nem vogais, não tinha alfabeto. O alfabeto começou a ser desenvolvido uns 800 anos antes de Jesus. Agora, em 1500, o que tinha era escritos cuneiformes, que eles pegavam placa de argila e pegavam uma cunha assim, ia fazendo um sinalzinho assim, ó, coisa bem simples, pra você escrever coisas bem simples, essas frases elaboradas, essas histórias elaboradas, isso aí não tinha nem alfabeto, para que ele pudesse escrever algo desse jeito, não tinha material. Os egípcios usavam os hierógrafos, que eram desenhos, né? Eles foram fazendo uns desenhos, desenhavam um boizinho, aí depois eles foram simplificando aqui, ele fazia só uma bolinha assim, um chifrinho, e aí, como é que Moisés ia escrever na base do hierógrafo, na base de escritos cuneiformes, essas histórias todas, lá no meio do deserto, aquele povo rebelde, faltando água, reclamando de comida, reclamando de tudo, aquelas guerras, aqueles povos ali em volta. Onde que Moisés ia escrever isso? Ô, Emerson, sabe que não existe isso. Você tá entendendo? Moisés, ele ia pedir lá para libertar o povo dele, e aí a gente chega numa contradição. Tem 5 passagens que falam que Deus endureceu o coração do faraó e impediu o povo de ser liberto. Aí já tem outras passagens que foi o próprio faraó que não queria deixar o povo sair. Afinal de contas, foi Deus que seu coração do faraó ou foi o faraó que não quis libertar o povo? Pois é, eu tô precisando encontrar Deus, não perguntei para ele, porque tá difícil. Não, é complicado, né, cara? Isso é uma violação do livre-arbítrio, né? Uma violação do exatamente. Livre-arbítrio que os religiosos tanto defendem. Assim como, por exemplo, assim, ó, quando ele confunde a língua do pessoal lá na Torre de Babel, é violação do livre-arbítrio, né? Fala assim, olha, estão chegando aí, meu irmão. Deus esqueceu de ver o futuro, que iam inventar a estação espacial. Não, a gente não saiu do domo ainda não, Emerson. A gente ainda está dentro do domo, né? Isso aqui tudo a Terra é plana, né? A gente está dentro do domo ainda. Aí como é que explica os asteroides? Não quebra o domo? Será? Né? Aí as pessoas não sabem explicar. E aí, esqueceram de falar para ele disso, dos foguetes, esqueceram de falar para ele do Burj Khalifa, que é o maior do mundo aí, que é lá em Dubai. A estação espacial, mas, né? A estação espacial, a ida do homem à Lua, agora mandaram o Perseverance para Marte, né? Tudo aquilo ali foi feito no estúdio. Será que aquilo ali é no deserto aqui do Atacama, que é filmado? Boa. Parece que Deus agora tá boa. Quebraram o domo. Quebraram o domo aí, agora vai passar. Como é que é a estação? Como é que será que... Eu fico curioso, assim, para saber a explicação dos terraplanistas. Para Marte agora, tá enviando lá direto. Rapaz, eles falam que é CGI, eles falam que é teatro. Eles falam que é estúdio, que é CGI, que ninguém foi lá. É porque que acontece? Sabe por que existe terraplanista? Né? Você sabe que um dos maiores terraplanistas aí que existe hoje, na verdade, é o Fonfon, que ele é geofísico, né? É um cara que fez, no seu doutorado, a defesa do modelo da Terra esférica. Aí, porque ele foi expulso lá do bagulho, sei lá o que aconteceu, ele viu o quê? Que tinha gente para pagar para ele falar besteira. E aí o cara tá falando besteira, nem saber não. Rapaz, se tem gente comprando, os caras tá falando merda, filho, quer nem saber. O importante é o lucro, né? Business. Rapaz, o negócio é os caras lucrar, mano. Porque não tem cabimento. Não tem. Os caras acreditam. Tô pedindo para perguntar para você, ô Emerson. Os caras acreditam em cobra falante, em jumento falante, acreditam em Jonas na barriga do peixe, acreditam que virgem engravida, mas não acredita que o homem foi na Lua, não acredita que está indo em Marte, para eles é difícil. Quer dizer, como que você vai raciocinar com uma pessoa dessa? Não, é que nem eles falam assim, ó. É que eles falam assim, ó, homossexualidade não é natural. Aí a gente tem que falar, né? Pô, natural é cobra o jumento falar, é sol e lua parar, é estrela depois da Terra, roda de fogo flutuante, é gigante, The Walking Dead, virgem engravidar, tudo isso aí é natural. Agora, a homossexualidade que ocorre na natureza e o ser humano, que é um animal natural, né?
Não, isso aí não é natural, não. É brincadeira um negócio desse, cara. Não, eu sinceramente, eu acho assim que a pessoa, o ser humano, chega a um ponto que ele tem uma necessidade muito grande de acreditar, porque o ser humano ele é muito carente, sabe? Ele é muito carente. A vida é difícil, né? É difícil para todos nós, temos problemas, dificuldade. E o ser humano, se ele não tiver uma bengala emocional para ele escorar, ele não dá conta de segurar a pressão. Né? Não é todo mundo que aguenta a realidade, né? A verdade. Você tá entendendo? Então, o ser humano ele precisa, infelizmente, se apegar a alguma coisa. E aí, às vezes, ele já foi ensinado desde criança naquela religião e fica difícil dele sair, porque ele está ali, né? A esperança de vida dele está tudo ali, né? Ali que ele joga todas as ansiedades dele, os problemas, as dificuldades. Né? Então, infelizmente, eu chego a essa conclusão, que o ser humano, infelizmente, a maioria tem uma necessidade muito grande de acreditar. Né? E aí você mostra a realidade, é muito dura para eles. Então pedi para te perguntar aqui, ó, o Dan Chicken, por favor, falem sobre os 200 prepúcios que Davi leva a Saul. Que é isso aí, ô Emerson? Conta pra galera que viagem é essa aí, cara? Cara, essa do prepúcio... Prepúcio, explica pra galera aí, ô Emerson. Rapaz, o rei Davi, segundo o relato bíblico, né, estava querendo casar com a filha lá do rei Saul, sabe? Ele estava de olho na menina, que ele já tinha uns planos de ser rei, né? Então ele falou, eu entrando na família aqui, eu tô bem, sabe? E o rei Saul manjando, o rapaz falou assim, não, rapazinho, você vai querendo passar um tapete aqui, né? Falou assim, não, faz o seguinte, você traz 100 prepúcios, 100 dos filisteus, que estavam numa guerra com os filisteus, e estavam levando uma bordoada danada, eles estavam perdendo essa guerra. Ele falou, não, traz 100 prepúcios dos filisteus, que eu dou minha filha para você. Tipo assim, né? Esse coitado vai morrer no terceiro. Né? Você não é de ver, o danadinho do Davi foi lá, rapaz, e chegou com... Ele falou, 100 é pouco, eu vou levar 200. Chegou com 200 prepúcios, jogou lá. Pai. Jogou no colo do Saul, falou assim, agora eu vou casar com a sua filha. Agora, jogou 200 peles de pinto na cara do maluco. Pelinha, que eles fazem a fimose, né? Muitos fazem fimose, é aquela pelinha mesmo. Ele fez uma fimose meio forçada ali na galera. Imagina ele pegar 200 homens de guerra, dominar os homens, entendeu? Puxar ali e tá, 200. 1, 2, 3. Rapaz. 200. E aí o rei Saul, infelizmente... Não, Davi é um exemplo... Davi, pra você ter uma ideia, Davi matou o leão, matou o urso, é igual Sansão. Matou o Golias, que era um gigante com uma pedrada na cabeça, que eu nunca vi estilinho brabo daquele jeito, que derrubou um gigante daquele tamanho. Tá entendendo? E o tão falado Davi, que era o homem íntegro de Deus, pra você ter uma ideia, teve uma certa ocasião que ele começou a crescer o olho para a mulher de um soldado de lá, rapaz. Da Betseba? Batseba, o Betseba, cada Bíblia fala de um jeito, mas ele cresceu o olho da mulher, disse que a mulher era bonita demais, ele ficou olhando ela lá do andar dele lá, superior, e o homem estava para a guerra. Ele falou assim, não, é agora, eu vou chamar essa mulher aqui e deixa comigo, você está entendendo? E chamou a mulher lá, a mulher falou, como é que eu vou fazer? Um chamado do rei, né? Eu vou ter que aceitar amigável aqui. E aí ele ficou com essa mulher, e essa mulher engravidou. E esse rei ficou doido, porque a lei de Deus falava que o adulto tinha que ser apedrejado, ele e a mulher. Mas na hora, pedra na cabeça. Aí o Davi falou assim, não, isso não pode acontecer. Aí chamou um general que estava lá na guerra, um tal de Joabe, que era um picareta também, gostava de fazer umas encrencas com o Davi. Falou assim, você manda chamar o Urias para ele dormir com a mulher dele aqui, senão ele vai pegar pro meu lado. E chamou o cara da guerra, o cara chegou. Olha pra você ver. Tanto que o homem era simples. Ele falou assim, eu trouxe você estava na guerra lá, pra você deitar com sua mulher, dar uma descansada, pra você voltar, vigoroso, pra você voltar pra guerra lá. O homem falou assim, não, eu jamais, olha pra você ver a lealdade que ele tinha com o Davi. Ele falou assim, eu jamais poderia deitar com a minha esposa enquanto eu estou numa guerra pelo rei. Enquanto eu não ganhar essa guerra, eu não deito com a minha esposa. Eu falei, e aquela guerra estava no meio ainda, ia demorar demais. Até acabar essa guerra, esse menino já tinha nascido. Aí ele falou, meu Deus, como é que eu faço? O Davi foi tão picareta
que ele escreveu uma carta para esse homem, Urias, e selou e falou, ó, você entrega na mão do general, tem instruções aí. Então volta lá, você não quer dormir com sua mulher, infelizmente, né? O cara voltou, entregou, o general olhou assim, dizem testemunhas oculares da época, que o general olhou assim, olhou pra carinha dele, meu rapaz, não vai ter jeito, não. As ordens eram para pôr ele na linha de frente de batalha. E aí você sabe como é que é. Essas guerras antigas, a linha de frente era o primeiro que caía, né? A lança vinha, mas vinha no peito. Né? Morreu o cara. Ele correu lá, casou com a mulher rapidinho, falou assim, aí nasceu o filho de 7 meses. Nasceu de 7 meses na conversa desse. Tinha 9, o menino era desse tamanho. Mas para tapiar a turma, não, nasceu de 7 meses. Aí as mulheres falaram, um menino desse tamanho, não, mas esse mesmo, Deus abençoe e tal. E aí, rapaz, depois de toda essa prosopopeia, você tá entendendo? Aí Deus resolve chamar um profeta lá, então, Natan, falou assim, vai lá e conversa com o Davi. Aí chegou e falou, Davi. Aí começou uma conversinha. Tinha um fazendeiro que tinha um monte de ovelha, e tinha um outro lá que trabalhava para ele, tinha uma ovelhinha só. Aí ele quis fazer uma recepção, em vez de pegar as ovelhas que tinham as 1000, pegou a única do homem lá e fez. O que nós tínhamos que fazer com esse homem? O Davi ficou bravo. Ele falou, não, tem que matar esse homem. Um homem desse não vai nada. Aí Davi falou, eu sei, ué. Você tem as mulheres que você quer. Você tem uma areia aí. Foi lá, pegou a mulher do coitadinho, ainda matou ele, casou escondido. Você acha que eu não estou sabendo disso? Não, 1 ano depois. Não, e o Deus bíblico é tão ruim que ele não matou. Não, porque aí ele falou assim, como é que nós vamos fazer agora, né? Aí o Deus bíblico vai contra a própria lei dele, que o Deus bíblico tinha falado, que o filho não pode morrer pelo erro do pai, e nem o pai pelo erro do filho. Cada um tem que morrer pelo seu próprio erro, que eu acho justíssimo. Só que o Deus bíblico... Pô, mas na Bíblia o que mais acontece é neto, filhos, até o pecado sabe? Original é a descendência sendo punida pelo erro lá do, segundo o mito judaico-cristão, dos primeiros homens, né? Exatamente. E tem lá, fala sobre o pecado do pai incorrer para 2ª, 3ª geração, né? Fala lá na lei. Mas, então, ele vai contra a própria lei. Mais uma contradição enorme da Bíblia, né? Que numa parte fala que o filho não pode morrer pelo erro do pai, e em várias outras partes morre, mas morre mesmo. Aí o que acontece? Eu falo assim, eu não vou te matar, não. Você é um cara que é muito leal a mim, mas o seu filho, esse filho aí vai morrer. Esse filho do adultério vai morrer. E ele não matou ele assim. Também para de não adulterarás, né, o Emerson? Exatamente. Ainda tinha a lei do adultério. Aí o menino não morreu da noite pro dia, não. Ficou uma semana ali, Davi ali, de serrapilheiro, e o menino sofrendo. Aí o menino morre. O que esse menino tinha com isso? Nada. Morreu. Aí, né? O Deus bíblico falou assim, então tá perdoado, você pode seguir sua vida. Isso, tá entendendo? Você é um homem que arrependeu, porque a hora que o Natan falou que ele que era o homem, meu amigo, o Davi joelhou, chorou, meu Deus, arrependido. Aí arrepende mesmo, né? O cara falando na frente dele ali, todo mundo tá sabendo. O cara arrepende mesmo. Agora eu te pergunto uma coisa, se fosse um coitado de um camponês, se fosse um coitadinho lá, o que você acha que ia acontecer num caso desse? Cara, essas histórias da Bíblia são sensacionais, né, cara? É uma pior que a outra, o Emerson. O Emerson, que história é aquela lá que o cara, pedaço de osso, matou não sei quantos caboclos? Rapaz, a Bíblia tem uns heróis aí. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal, chama Os Heróis da Bíblia. Tem um rapaz lá que com uma lança matou 300. Aí, mais na frente, um outro lá que com uma lança matou 600. Aí, para não ficar um rapaz lá, veio e matou 900 com uma lança. 900 pessoas com uma lança. Eu preciso engenhar essa lança. Deve ser um poder, um raio, aqueles Hadouken, né, do jogo de Street Fighter, porque não tem como. Não, e o Sansão? O Sansão, eles ficam falando que Hércules é lenda, né? A mitologia grega, o filho, né, o homem forte e tal. O Sansão arrancou o portão de uma cidade inteira com a mão. Você tem noção? Que isso, rapaz? De uma cidade. O portão de uma cidade. Isso, Emerson, na mão? De uma cidade. Na mão? Passava carroça, passava boiada nesse portão. Imagina o tamanho desse portão. Imagina a grossura. Ele arrancou da muralha o portão e, não satisfeito, subiu com esses ombrais da cidade no Monte Hebron e socou lá em cima, assim, ó. Tá!
Mas não foi com o trator, não? Foi com a mão mesmo? Não, foi com a mão, foi com a mão. O homem pegou o osso da cabeça de uma jumenta lá, do jumento, sei lá, e matou 1000 homens, entendeu? O homem era louco. Caraca. Não foi ele? Foi ele ou foi outro que tacou fogo no rabo da raposa, o Emerson? Foi esse mesmo, ele era danadinho. Rapaz, era 22, mano. Ele entrou numa aposta lá e perdeu. E ele ficou bravo demais, sabe? E ele resolveu tacar fogo lá na plantação lá deles, lá, e disse que pegou 300 raposas e amarrou o rabo delas uma na outra, assim, pôs uma tocha no meio, amarrou os rabos e soltou essas raposas no meio. E aqui foi pegando aquele fogão. Agora imagina, gente, amarrar uma tocha no rabo de uma raposa. Além de ser maltrato aos animais, eu acho muito difícil fazer isso, né? Como que essas raposas vão aceitar isso se pegar o rabo dela? Não, e o nosso querido Jacó, que brigou com o anjo, que tem uma das maiores contradições da Bíblia, que é a questão lá da genética, né? Que tinha as ovelhas lá, ele tinha que trabalhar pela irmã, né? Que ele gostava da mais nova, o velho logrou ele, socou a mais velha nele. Ele não viu, né? Conviveu com as irmãs 7 anos, não sabia diferenciar um da outra. Tava bêbado, disse que tava bêbado. Essa cachaça deles era brava demais, viu? Rapaz, tudo é cachaça, né? Tudo é pinga. Que é uma desculpa na Bíblia, é pinga. O caboclo não sabe diferenciar uma irmã da outra, se vivendo 7 anos, mas vai lá. Aí o cara vai, então eu vou trabalhar mais 7 pela outra. Aí o rebanho lá só dava, tinha os malhados e os pintados. Ele combinou, quem nascesse liso, né, era do homem lá. Se nascesse malhado e pintado, era do Jacó. E só nascia liso. Aí, como é que eu vou fazer? Aí ele teve uma brilhante ideia genética, que eu acho que até o Mendel ele revirou no túmulo. Ele pegou umas plantas que tinha lá e foi descascando assim, ó. E foi fazendo listras nas plantas, aonde os animais tinha lá a coabitação dos animais, né, que eles transavam lá para fazer os filhotinhos. E diz, segundo a Bíblia, e o Jacó acreditava que os animais transando ali, olhando para aquelas varas riscadas ali, os animais iam nascer tudo riscadinho. Agora você imagina bem, nesse negócio de asinho, medo, parece do lixo. O negócio Ô, Emerson, parece minha avó, cara. Então acho que a gente tem, se você quer ter um filho loiro, você tem que pegar um loirinho e pôr assim na frente, assim, e aí você transa com a mulher olhando pro loiro, aí vai nascer loiro. Pode ser pessoas negras e vai nascer loiro. Olha o raciocínio. E o Deus bíblico não questionou nada, disse que foi assim mesmo, que deu certinho, que começou a nascer tudo malhadinho. Agora veja bem. Isso é que nem minha avó fala assim, ó, se tiver o dedo entre o dedão do pé, né, e aquele dedo que é encostar no dedão do pé, se for maior, é que menina. Se for menor, é que vai nascer menino. Me lembra minhas histórias da minha avó, cara, essa história aí da vara aí. Tem um negócio da colher também, né, não sei. Tem um negócio de uma colher aí, que você senta colher. Eu acho que é desse Tem negócio de mão também, se você botar. Tem umas paradas que é muito doida, cara, nessa Bíblia aí. Ué, Emerson, mas tipo assim, cara, é muita história, né, cara? É negócio de anjo pra lá, anjo pra cá. E os querubim? Como é que é os querubim, o Emerson? Eles são, como é que é? São humanoide, um monte de bicho? O que é aquilo lá? Rapaz, tem umas visões aí. Eu acho que tem uns profetas aí, principalmente Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu acho que eles usavam os alucinógenos, porque não pode. Igual o Apocalipse, né, que foi supostamente seria um tal do apóstolo João. Eu acho que essa turma fazia uso de algum alucinógeno, algum chá, algum santo daime, sei lá, alguma erva. Porque os caras viam cada coisa louca, velho. Eles viam os anjos com 4 caras, eles viam os carros cheios de olho. Eu sinceramente... Como é que eram esses anjos aí, o Emerson? Eles tinham cabeça de boi, não é isso? É de leão. Tudo como se... Era 4 cabeças, ou era uma cabeça com 4 rostos? Como é que era isso? Eu acho que era tipo Transformers. Você já viu aquele filme Transformers? Aquele robôzão? Aí vira a cabeça assim, um lado é um leão, outro lado é o touro, outro lado é o... Caraca, meu irmão, que viagem da porra essa Bíblia, cara. E ele tinha pata de
bezerro, né? E cauda de cobra, não era isso? Não. Tinha coisa que, ó, eu sinceramente, a erva que esse pessoal usava era braba demais mesmo, porque para cobra falar, o jumento falar e ficar vendo esses anjos malucos aí, você tá entendendo? Essas visões loucas, era braba demais, era aquelas carregadas mesmo. Entendeu? Nem sei se existe mais isso hoje. Cara, rapaz, ó, esses caras eu acho que era traficante, cara, não é possível, mano. Então eles eram um usuário muito pesado dos negócios lá, cara. É verdade, ô Emerson, que tem que dizem que na Bíblia tem umas passagens de uso de erva aí que os caras tiraram da Bíblia, ou essa história não existe? Eu ouvi um cara me falou isso uma vez, só que eu nunca parei pra Ah, pesquisar. tem uns documentários aí que andou dando a entender que os apóstolos de Jesus faziam uso da cannabis, né? Mas eu não sei, eu não pesquisei a fundo. Eu Mas também pode ser, né? não. Pode ser. Porque era uma erva, provavelmente existia lá, né? Às vezes, pode ser que faziam uso. Né? Não sei. Eu sei que os religiosos gostam muito de falar daquela passagem que Jesus estava morrendo, né? E Jesus ofereceu uma coisa para ele lá, não sei se é mirra com vinho, e que ele não quis, né? Ele rejeitou a droga, ele quis enfrentar o problema sem estar anestesiado e tal. Eu não sei, né? Isso aí, há uma dúvida nisso aí. Agora, o cara que eu tenho mais dó na Bíblia, você sabe quem é? Jó. É o Jó. O Jó. Ah, Jó é sensacional, Ah, né, o Emerson? cara, eu vi Primeiramente, aquela dá história boa do noite aí Jó. para minha amiga de média na nossa live aí. Um beijo para você, minha amiga. Espero que você esteja gostando aí desse bate-papo sensacional com o Emerson. Aproveitar aqui, galera, botar aqui o canal. Gente, a live hoje não vai até 2 horas, porque hoje tem final do Brasileirão, né? Então a gente vai parar É, para poder, tem o Mengão, para né? poder ver, né? Tem que Mas, torcer pro Mengão. mas se vocês estiverem gostando, depois o Emerson volta outro dia aí. Então, Emerson, fala pra gente aí, cara, mais alguma história dessa aí, dessa lorotagem aí da Bíblia, cara. Pois é, o cara que eu tenho mais dó é o Jó. Porque o Jó eu chego até a chorar com a história do Jó. Olha pra você ver. Olha para você ver que história mais sem pé, sem cabeça. Diz que o diabo estava lá andando no meio dos anjos e tal, e queria cutucar Deus, né? Aí Deus resolveu cutucar ele primeiro. Falou: você não tá vendo aí lá o Jó, lá, ó, servo leal, fiel, né? Tal, qualquer situação, ele tá firme. Aí diz que o diabo falou assim: mas é à toa, né? Que servo, aí, o homem é rico, tem tudo, você colocou, né? Uma cerca em volta do homem, entendeu? Aí até eu, né? Aí, de repente, Deus resolve. O Deus onisciente, vamos deixar isso bem claro, né? Ele já sabia do desfecho de tudo. Ele resolve: não, vai lá então, faz o que você quiser com ele, só não mata. Vamos ver se você pode fazer. Aí o diabo falou assim: oba, é agora, né? Foi lá, rapaz. Faz E sentido isso, acabou. Emerson? Essa história, pra mim, é uma das histórias mais sem pé, sem cabeça, né? Deus aceitar uma aposta do É, Satanás, né? não, e aí você vê que o diabo é cúmplice de Deus, né? Porque tudo que ele faz, Deus tem que aprovar, né? Você viu aí, né? É. Aí o diabo vai lá e acaba com o coitado, né? Acaba com a família dele, mata os filhos dele, tudo, acaba com a riqueza dele, as fazendas, vem tufão, vem furacão, acaba com as casas dele, tudo, o homem vira um mendigo, fica na beira da rua lá, ainda não satisfeito, ataca ele com um furúnculo lá na pele, assim, ele começa a dar aquelas brotoeiras na pele dele, ele raspando aquilo com cacho de vidro, com cinza, e a mulher dele ainda chega pro homem e fala assim: meu filho, amaldiçoa a Deus e morre, pelo amor de Deus. Eu vivi uma vida dessa, ninguém aguenta, não. E ainda chega lá uns amigos, diz que é amigo, né? Que começa a falar: você está sofrendo não é à toa, Deus é justo. Aí, alguma coisa se aprontou, caboclo. Olha lá. Um tal de Bildade, ele faz Zofar. Aí vem um tal de Eliú também, começou a molar muito o Jó, aí o Jó começa a perder a paciência, aí Deus entra. Né? Jó ficou caladinho escutando, aí a hora que ele resolve, fala: não, gente, eu não tenho nada que senão Deus fala assim: quem é você, Jó? Aí começa a aparecer um vendaval, e mostra: você estava na origem do universo quando eu criei, você estava nas estrelas, você estava... Dá o maior bafafá no Jó, né? Um cala-boca no Jó, o Jó fica sem gracinha: não, então se desculpa. Aí Deus
E falou, não, esse homem é bom, eu vou devolver tudo para ele. Aí devolveu, ele tinha perdido 10 filhos, deu outros 10. Aí deu fazenda, deu tudo, deu riqueza, deu a saúde, arrumou tudo pra ele. Agora eu te pergunto, para esse Deus vivo, eu acho que o filho é igual o CD velho, né? Não presta, joga fora, Não, compra outro. é igual copo de festa. É igual copo de festa e descartar, né? Você não vai ficar com dor, com o sentimento da perca do filho, né? Cara, essas histórias da Bíblia é realmente fabricada por pessoas que não tinham o mínimo de noção naquele período, né? Pessoal da Era do Bronze. E no século XXI tem gente acreditando nessas coisas, cara. Não fazer lei, dando verba pública para comprar novelas de 10 mandamentos, verba pública para você cadastrar igrejas para receber verba pública, verba pública para poder financiar universidades para promoverem missionários, então é complicado, né, Emerson? Eu não tenho problema nenhum com a pessoa acreditar que o menta falante, que tem o querubim lá de não sei quantas cabeças, que espada de fogo flutua, que veio sol e lua parou, tudo isso eu não tenho problema nenhum a pessoa acreditar nisso, não. Ela que achar que ela vai bater um papo lá com o cachorro, com o gato dela, tudo bem. Que acredite pra lá. Agora, usar verba pública, querer fazer lei, querer botar toda uma nação pró-religião, pró-cristianismo, pró-teocracia, aí não dá, né, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou confidenciar para você aqui. Nós estamos vivendo um momento perigoso no nosso país, viu? Porque a bancada evangélica está só crescendo, está só crescendo. Eu não sei se é porque o Brasil é um país assim que tem um nível cultural assim por baixo, né? As pessoas têm pouca cultura, pouco estudo, você tá entendendo? Então, eles estão entrando assim aos montes dessas igrejas e elegendo deputados, né, que eles falam, vai votar no fulano, aí as igrejas lá já calculam direitinho, né? Essa região aqui vai votar em tal, e a bancada evangélica está mais de 200 deputados, são 500 deputados, já está quase meiando a casa, você está entendendo? Então, eu tenho muito medo de nós caminharmos aí para uma teocracia cristã. Mas nós estamos vivendo uma teocracia já velada, né? Isso aí que está acontecendo hoje, para mim, já é uma teocracia. Agora, a questão é, será que vai chegar um momento em que, sei lá, vai ter uma ditadura e isso vai ficar explícito que nem é no Irã, que nem é num país desse, onde os muçulmanos radicais dominam, né? Porque pode acontecer a qualquer momento, está se caminhando para isso, né? O poder que esses caras estão ganhando a cada dia que passa é uma coisa assim surreal. Eles estão promovendo aí universidades para financiar missionários. Ou seja, estão doutrinando pessoas que amanhã vão ser médicos, vão ser professores, vão ser fisioterapeutas, seja lá o que for, mas com o intuito de ir a paisana, né, nas tribos indígenas ou em suas comunidades e pregarem o cristianismo. Tudo com dinheiro, com verba pública. E o Ministério Público não faz nada, o STF não faz nada, o Parlamento não faz nada, porque todo mundo está dentro do jogo político, né, e ninguém liga com as igrejas, porque senão perde apoio eleitoral. Então, cara, é uma questão que nós temos que começar a levantar essa bandeira e partir para a briga nisso aí, cara. Pessoa pequena, a gente tem que botar a boca no trombone, não é isso, Emerson? Não, eu acho assim, esses grandes impérios, né, que estão crescendo no Brasil, isso me preocupa muito, né? Impérios religiosos que têm canal de televisão, tem rádio, tem meios de comunicação, ficam fazendo novelas caríssimas. Eles estão fazendo uma novela agora, Gênesis, que eles gastam grana com aquilo ali, fazendo essa historinha. E, assim, tudo bem, faz a novela que eles quiserem. Igual, por exemplo, se todo mundo considerasse aquilo uma fantasia, igual você vê um filme do Harry Potter, igual você vê um filme do Senhor dos Anéis, tudo bem, mas as pessoas acreditam que aquilo ali é real. E eles ficam, tipo assim, usando a novela para doutrinar as pessoas, entendeu? E usando meios de comunicação, livros, né? Aquele Edir Macedo da Universal ali, ele é um dos maiores vendedores de livro do Brasil. Ele lança um livro que ele, né, vira quarteirões e quarteirões vendendo livro, com aquela bobeira, nada a perder, não sei o quê, aquela historinha dele lá. Você vê? Tá na grande mídia. Você vê os grandes conglomerados religiosos estão tomando conta. Ele fez essas igrejas, fez uma em São Paulo lá, você viu o Templo de Salomão? Você viu o tamanho daquela igreja? Mas ele desocupou mais de 40 imóveis no centro de São Paulo. Aquilo é uma fortuna, aquilo é coisa de bilhões. Aquilo não é um estádio de futebol desse da Copa mais chique, não ficou tão caro igual aquilo. E o plano dele é fazer em todas as capitais. Né?
Mas imagina o retorno que Brasil, não dá de alienação e de grana também, que aquele lugar não dá, né? A gente tem que sair em mala de helicóptero. Dinheiro tem que sair de helicóptero ou de carro. Não, e não paga imposto, né? Não paga imposto. As pessoas trabalham voluntários. E agora vai ter verba. E agora vai ter verba para essas igrejas aí, né? Verba pública. A Damares está fazendo um cadastro dessas igrejas para dar verba pública. Bolsonaro comprou 2 temporadas dos 10 Mandamentos. Agora, universidades aí estão entrando no Pátria Voluntária, né? Quase R$400 mil do Pátria Voluntária. Outras instituições estão ganhando 32 milhões para formar missionários. E tem ateu aí tá batendo palmo pro governo bolsonarista e achando que tá tudo lindo, maravilhoso. Eu tô falando de ateus fazendo isso, né, Emerson? É complicado, né? Então eu fico muito reticente com isso aí. Eu tenho até medo do que pode vir a ser o Brasil daqui a uns anos, nesse ritmo que está. Entendeu? O poder que eles têm, o poder político. Eu sou um empresário, eu tenho um pequeno comércio, que eu sobrevivo aqui com esse comércio. Eu sei o que é. O mais pesado para o empresário é imposto e a carga trabalhista, é os meus funcionários. Religião não paga nada disso. Eles não pagam imposto, é zero, e é aceitável trabalhar lá, tipo voluntário. Você não tem que pagar direito trabalhista, não tem que pagar nada, tem que registrar. Então essas igrejas nadam de braçada, ganham fortuna. De fé, né, cara? Olha pra você ver, aquele filme, Os 10 Mandamentos, aqui foi uma lavagem de dinheiro, entendeu? Aqui diz que foi um dos filmes mais vistos no Brasil, mas você chegava na sala de cinema lá, tinha 200 lugares, 50 ocupados, 150 vagos. Aí foi ter direito, eles tinham vendido ingresso lá, tinha dado, né? Não, tinha salas que estavam até vazias, né? Eles chegavam, davam, aqueles irmãos lá da igreja mais ricos, compravam, era 10 mil ingressos para dar para os mais pobres, para eles ir lá ver o filme. E a maioria nem ia nada, né? Ganhando. Aí chegava lá, a sala lá vazia, entendeu? E se vai lavando dinheiro. Por quê? Porque você tira o dinheiro e aí você vai lavando ele com esse tipo de coisa, né? Você vê o horário nobre da TV, o horário da madrugada, que é um horário baratinho, né? Que nessas outras televisões aí é quase de graça. A Record, ela cede para a Igreja Universal por preços exorbitantes. Para quê? Para pegar o dinheiro da igreja e passar para a televisão. Lavagem de dinheiro, puxando o dinheiro ali. Você está entendendo? Porque aí o cara fala assim, quanto você paga aqui no horário aqui? Eu pago 10 milhões por mês. Quem é que vai pagar isso? Ninguém. E como é que você vai barrar isso? Como é que você vai falar assim? Não, é a lei do mercado. Ele ofereceu, entendeu? Sendo que é o mesmo dono. No final, lá o dinheiro está só girando, mudando de lugar, né? Então eu fico muito preocupado com isso. E eu me preocupo muito também que até mesmo entre os ateus a gente percebe pessoas que às vezes acham interessante essas coisas, entendeu? Acho interessante a gente caminhar por isso aí. Depois, mais na frente, quando começar a ficar uma teocracia realmente cristã, aquela fundamentalista, tipo os islâmicos lá, uma cristã aqui, aí a hora que a corda apertar, vai arrepender demais, viu? Porque quando começarem a fechar canais ateus, cristã, isso para virar uma ditadura cristã e começar a fechar coisa, e começar a perseguir, isso é um pulinho. Então, eu sou muito reticente com isso aí. Não sei se você pensa como eu. Com certeza. Quando começarem a fechar, você não poder falar mais nada contra a religião, senão você vai ser preso, vai tomar multa, aí eu quero ver, né? Mas é isso, ô Emerson, 1h30 foi o horário que a gente combinou aí por causa do jogo, né, cara? Eu gostaria que você convidasse o pessoal para poder conhecer o seu canal, o seu site e falasse para a galera o que eles podem ter tirado de experiência aí dessa live maravilhosa aí, que já está convidado para voltar uma próxima vez aí, que o pessoal adorou o bate-papo. Ok, antes de mais nada, então, eu queria agradecer todos que participaram, né, dessa live. E foi um prazer enorme estar aqui com você e com os participantes da live, entendeu? E eu tenho certeza que, às vezes, muitos assistem depois, né? Então, eu deixo também, né, a minha saudação a todos esses que vão assistir depois. E eu convido vocês se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, né? Então, eu tenho o meu site, www.deuseontes.com.br.
Então, inclusive, está aqui na descrição, né? Você falou que ia deixar na descrição. Eu Tá tenho tudo meu na descrição. eu tenho meu canal no YouTube, né? Deus e Homens, que eu faço vídeo toda semana, todo sábado, às 11 horas, um vídeo novo. Eu tenho a minha página no Facebook, onde eu todo dia estou colocando uma coisa nova. E tenho o Instagram também, Deus e Homens. Então, eu deixo aí, né, um incentivo para vocês darem uma olhada lá, né, no meu site, né, dar uma navegada lá, tem muita coisa interessante. Beleza, então galera, tá aí na descrição, tá? Também tô colocando para vocês aí no chat. Quem não conhece o canal do Emerson, por gentileza, se inscreva lá. E tem alguns livros aí que tá faltando para acabar, hein? Então quem quiser, quem tá interessado, entra aí nele para comprar esse livro aí, para ele poder fazer uma nova remessa. Isso, pode comprar diretamente do meu site, porque eu fiz a última impressão, foi 1000 livros, aí já está acabando, eu tenho só uns 20 de resto, e lá na editora, que é a Scortese, lá de São Paulo, eles vendem no site deles lá também, Asa Bessa e Scortese. Tem lá uns 15 de resto, e eu estou juntando uma grana aí para me fazer uma nova impressão, aí vai voltar novamente como era antes, nos principais sites de venda, né? Cultura, Amazon, Magalu, Americanas, Submarino. Mas, por enquanto, quem quiser pode comprar diretamente do meu site. Lá tem, é só seguir as instruções, eu envio o livro para todos os que se interessarem. Esse livro, eu incentivo vocês a lerem, aqueles que têm dúvidas, que querem saber mais sobre a Bíblia, sobre as contradições, as incoerências, os antagonismos, a influência mitológica na Bíblia, sobre o Jesus histórico. Eu falo muita coisa nesse livro. Então, se você quiser saber mais, você quiser adquirir o livro, você pode adquirir diretamente do meu site. Né? Ó, vou repetir, www.deuseomens.com.br. Né? E, no mais, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, viu? Que você me deu, e estamos aí à disposição. Né? O pessoal está se inscrevendo aí, dando aqui, ó, agora estou inscrito. Então é isso. Ô Emerson, obrigado aí pela participação, acho que foi um papo muito divertido, acho que o pessoal adorou, o pessoal está pedindo até mais aqui. Então, obrigado de coração, foi muito divertido, muito produtivo, a gente pôde elucidar. Acho que quem for uma pessoa honesta, que tiver um pouco de raciocínio lógico, ver uma live dessa, não tem como sair daqui sem, no mínimo, questionar a Bíblia, né, cara? Então é isso, muito obrigado a você pela participação, você é um cara muito simpático. A Beth aí que tá aí do início até o fim aí, recomendou, falou muito bem de você. Irmona, viu? Então é isso, galera, obrigado a todos aí que estão até agora. Um grande abraço, valeu, falou